Iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. Efésios 1, 18 a 20. Veja que o texto começa com uma experiência pessoal na mente e no julgamento. Iluminados os olhos do vosso coração. Tudo depende do olho aberto. A cena pode ser clara e a luz pode ser brilhante, mas se a visão tiver sido perdida, tudo em vão. Zedequias teve os olhos furados pelo rei da Babilônia e depois foi levado para a cidade imperial. Mas mesmo que pudesse desfrutar de todo o esplendor daquele local, teria sido melhor se estivesse num deserto. Havia vastos salões e palácios, jardins suspensos e uma muralha da cidade que era a maravilha do mundo. De modo que a Babilônia é chamada pelo profeta de a joia dos reinos, o esplendor e o orgulho dos babilônios. O monarca cego nada viu, porém, de toda a grandeza da cidade de ouro, e para ele era como se toda essa riqueza não tivesse existido. Assim acontece conosco. Por natureza, não temos apreensão das coisas espirituais, nem poder para discernir o bem eterno, pois nosso coração tolo é obscurecido. Portanto, o Senhor deve primeiro iluminar os olhos do nosso entendimento, ou então, por mais preciosa e clara que seja a verdade, nunca seremos capazes de aprendê-la. Esta tradução do texto diz assim: iluminados os olhos do vosso coração. E me parece que esta versão é a correta, porque as coisas divinas são geralmente mais bem compreendidas pelo coração do que pela razão. Existem milhares de coisas reveladas por Deus que nunca entenderemos, e ainda assim podemos conhecê-las por uma experiência amorosa e confiável. Nosso Salvador diz: bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. A purificação do coração é a iluminação dos olhos espirituais. Por mais estranho que possa parecer, o verdadeiro olho do homem renovado está mais estabelecido no coração do que na cabeça. Afeições santas nos possibilitam ver e, tanto quanto possível, compreender as coisas divinas. Oro para que em cada um de nós os olhos do nosso coração sejam iluminados e possamos conhecer as coisas espirituais como são mais bem conhecidas. Ora, a oração do nosso texto foi feita por cristãos, por pessoas convertidas, por aqueles que tinham fé em Cristo Jesus e amavam todos os santos. Todavia, Paulo diz que ele nunca cessava de orar para que os olhos deles pudessem ser iluminados. Sim, irmãos, quem enxerga precisa ter os olhos iluminados para ver ainda mais, pois quão pouco alguns de nós vimos de sua glória. Até mesmo aquele peregrino do livro de John Bunyan, que foi conduzido pelos pastores ao topo da montanha para ver de lá, com óculos telescópicos, as glórias da terra de Emanuel, esse também apenas começou a perceber coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Oro a Deus para que, se já vemos, possamos ver mais, até que nossos olhos sejam tão fortalecidos que o brilho da Nova Jerusalém não seja forte demais para nós, porém, em meio ao esplendor de Deus que ofusca o sol, que nos encontremos em casa. Mas se os crentes precisam ter os olhos iluminados, quanto mais os não convertidos. Eles estão cegos e, consequentemente, sua necessidade de iluminação é muito maior. Eles nasceram cegos e o Deus deste mundo cuida para tornar a mente deles ainda mais escura. Ao redor deles há uma meia-noite multiplicada por 7, a escuridão da morte espiritual. Andamos apalpando como os que não têm visão, tropeçamos ao meio-dia como no crepúsculo, diz a palavra de Deus. Ó cego, que Jesus toque em você, que o Espírito traga seu sagrado colírio para os olhos e o faça ver, que o Senhor, em cada porção da sua palavra, possa lhe dar olhos para entender. Talvez até o relato dessas coisas possa fazê-lo ansiar por elas, e quando você tiver apenas esse desejo, Deus o ouvirá. Se esse desejo se transformar em oração, e a oração for acesa por uma centelha de fé, esse desejo será o começo da luz para a sua alma, e você verá a salvação de Deus. Come to me, you weary one, and I will give you rest.
Come